A minha fala perdeu muito sua atualidade, mas eu estava resgatando ali, enquanto o pessoal fazia a abertura, mais ou menos a estrutura do que eu tinha preparado. O pessoal lá da UFMA me convidou para falar sobre democracia e justiça social e eu resolvi fazer uma exposição que estava inserida na seguinte tese, ou na seguinte ideia básica. Não a democracia e justiça social, mas democracia como justiça social. E aí eu resgatava aquela clássica distinção entre democracia formal, como aquele conjunto de regras do jogo, às quais se refere o Norberto Bobbio, num famosíssimo livro chamado justamente O Futuro da Democracia, e isso significa eleições livres e diretas, voto universal, secreto e periódico, a estrutura de divisão funcional dos poderes, a existência de um pluralismo de ideia e a prevalência de um sistema básico de liberdades civis e políticas, não é? Que envolvem a liberdade de pensamento, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação e todo aquele conjunto de outras liberdades que nós, durante muito tempo, chamamos de liberdades burguesas. E não deixam de ser porque, afinal de contas, foram uma construção das revoluções liberais do século XVIII, não é isso mesmo? De repente a gente está se deparando com o fato de que essas liberdades são muito importantes. Não é? Porque quando elas perecem, as primeiras vítimas somos nós, né? Nós que estamos aqui deste lado da margem do rio, nesta margem do rio. Né? Mas enfim, a democracia formal é necessária, mas dizia eu, e digo de novo, não é suficiente. Para que ela se perfaça, é preciso também que a gente fale de democracia material, ou seja, de que haja uma certa igualdade, não é? Entre os atores, os cidadãos e cidadãs, para que essa democracia formal possa efetivamente se realizar, se concretizar. Essa ideia de uma democracia material como condição para a existência da democracia, mesmo no seu aspecto formal, é a linha que me fez afirmar que não há democracia numa sociedade de desiguais. Não é? O princípio básico de toda e qualquer democracia ou deveria ser, a igualdade. Não é? A partir mesmo daquele princípio da democracia formal de que cada pessoa, não é, tem o mesmo poder de decisão de todas as outras que integram o povo, né? Entendido como instância de adjudicação do poder político. Essa percepção também se torna clara quando a gente revê lá a teoria dos direitos fundamentais, né? Eu dizia ainda na segunda-feira que quando a gente trabalha com as chamadas gerações de direitos, né? A primeira geração, direitos individuais, a segunda, direitos políticos, a terceira, direitos econômicos, sociais e culturais, a gente corre dois riscos. A primeira, perder a percepção de que esses direitos foram se construindo, se afirmando de modo dissincrônico e não como se fosse uma sucessão progressiva de conquistas de direitos. E o segundo risco é perder a percepção da inter-relação e da interdependência desses direitos. Quer dizer, não existem direitos de liberdades individuais ou políticas se não houverem, ou se não houver uma mínima concretização dos direitos sociais, econômicos e culturais.
Isso, a percepção é palmar, não preciso falar de exemplos, mas basta ver a realidade social brasileira e ver que as liberdades políticas não são alcançadas nem exercidas pela falta mesmo da concretude dos direitos sociais. Na minha fala, eu considero ainda, que a Constituição de 88, essa senhora que vai completar 30 anos, né, e já está toda remendada, representou uma espécie de marco, não só do retorno do Brasil a uma democracia formal, mas também de uma espécie de um novo contrato que visava, ou que pretendia, ainda que progressivamente, ainda que não de uma vez por todas, instaurar no Brasil a ideia do Estado social e democrático de direitos. Essa Constituição foi tendo sua eficácia progressivamente erodida pelas emendas, as diversas reformas, sobretudo aquelas que afetaram os direitos sociais. Mas ainda assim, aos trancos e barrancos, você percebe mínimos, pouquíssimos, mas ainda assim alguns avanços, que não são de todo descartáveis ou desprezíveis no processo de concretização dos direitos. Né? E, muito principalmente, eu considero, nos últimos 13, 14 anos, os 13 ou 14 primeiros anos do século XXI, um avanço nessa pauta de direitos. Inclusive pela visibilização desses direitos que não eram absolutamente enxergados. Com todas as dificuldades, com todos os senões, com todos os limites. Né? Mas o que acontece? Mesmo esses limites mínimos, elementares e até escassos, foram insuportáveis para aquela que o Gessé de Souza chama de elite do atraso. Né? Com todo o seu padrão, toda a sua concepção, toda a sua ideologia. Em diversos momentos, a reforma trabalhista, ela atinge e mina o poder dos sindicatos. A terceirização. Para moer. Então, tem um exemplo da Vale, que a gente advoga para os sindicatos ferroviários, lá no Maranhão, e a mão de obra da Vale quase toda está passando a ser terceirizada. E as empresas que prestam serviço para a Vale são empresas prestadoras de serviço, não são mineradoras nem ferroviárias. Resultado, os trabalhadores dessas empresas se vinculam, por força do enquadramento sindical ainda hoje prevalecente, aos sindicatos comerciais, não aos sindicatos ferroviários. E dessa maneira a base dos sindicatos ferroviários vai sendo progressivamente extinta. Outra medida que está na reforma trabalhista, não sei se vocês todos perceberam, é a coisa da comissão de representantes da empresa, para empresas com mais de 200 trabalhadores. A organização dos trabalhadores por local de trabalho era uma coisa que a gente sempre defendeu, mas com todas as garantias dos dirigentes sindicais, e não sem nenhuma proteção, como é o caso da reforma trabalhista. E mais, na escolha dos representantes dos empregados das empresas, está proibida a intervenção do sindicato. E, por fim, não é? A extinção, sem mais nem menos, sem criar um sistema de liberdade sindical, da contribuição sindical, do imposto sindical. Coisa que nós também sempre defendemos, mas desde que isso viesse junto com uma reestruturação do direito sindical no Brasil. Da forma como foi feita e associada a essas medidas a que eu me refiro, os sindicatos progressivamente terão seu poder de negociação duramente alcançado. E é desse sindicato enfraquecido que vão nascer as convenções coletivas do trabalho, que irão se sobrepor às garantias constitucionais e legais de proteção ao trabalhor. Não
é um golpe duríssimo e esses fatos, infelizmente, confirmam uma coisa que eu dizia nos nossos debates antes do chamado impeachment de Dilma. O objetivo não é tirar a Dilma. O objetivo é tirar a Dilma e implementar o que Zagallo chamou hoje no café da manhã de governo FHC 2.0. Entendeu? Turbinado. E é o que nós estamos assistindo. Agora, tem uma coisa nova nesse cenário que eu não gostaria de esquecer, que é o papel do Poder Judiciário nisso tudo. Comentava eu com o Marcelo mais cedo, que nós sempre soubemos que o Judiciário era um locus do conservadorismo brasileiro. Não é? A gente convive desde a Faculdade de Direito, todo mundo aqui, eu acho que concorda comigo, nas faculdades de Direito, nós, os caras chamados de esquerda, somos minoria. A grande maioria dos colegas sempre foi conservador. A gente dá o tom dos centros acadêmicos porque a gente se organizou. E agora eles se organizaram. Não é? Mas o que é que mais chama atenção no papel que o Judiciário tem jogado? Além da seletividade, que é evidente. Hoje, antes de sair para o café, eu estava vendo o julgamento do Maluf, né? Quer dizer, está em casa, vai em embargos infringentes, vão conhecer dos embargos infringentes, ele vai ficar em liberdade até morrer, né? Praticamente. Né? Arquivaram o inquérito, né, da JBS, quem viu o jornal hoje de manhã deve ter percebido isso, salvo engano meu, sobre o metrô de São Paulo, acho que é isso. Uma coisa assim. E assim vários exemplos. O que eu quero chamar a atenção é que, eu não sei quantos daqui participaram nas décadas de 90 e 80 do nosso movimento de crítica do direito. Eu não estava aí. Muito jovem. Direito alternativo e coisas que tais. Papai deu notícia. Papai e mamãe deram notícia. Papai me falava muito sobre isso. Meu avô também. E todo mundo deve se recordar como a gente recebeu com alegria algumas pérolas, algumas decisões que afirmavam a necessidade da concretude aos princípios constitucionais, o reconhecimento da força normativa dos princípios, uma série de elementos teóricos, doutrinários, que era o que nós defendíamos. Mas, infelizmente, como disse Lênin Streck insistentemente na sua coluna, hoje ser legalista é ser revolucionário. Positivismo de resistência. Porque eles se apropriaram daquela gramática, daquela retórica que nós falávamos do direito alternativo, e eles estão fazendo uso alternativo do direito alternativo. Menos o ministro Gilmar Mendes. Sábado a gente teve Nos atacou. eu tive o prazer de ser convidado para a reunião da Associação Juízes pela Democracia, que estava acontecendo lá em São Luís. E além da palestra do Flávio, que chamou a atenção para esse aspecto, Flávio Dino, lá do governador, desse aspecto da deturpação, ou melhor, da perversão daquele movimento de crítica para dar margem a interpretações da Constituição que, na verdade, significam a sua completa degradação, não é? Esse conceito de mutação constitucional que era tão importante, tão caro, de repente se voltou para um uso de retrocesso, não é? Da aplicação da Constituição. Mas, enfim, e estava presente, eu não sei também se todo mundo aqui conhece, mas ele é autor de um famoso livro que fez muito sucesso no passado, do Sr. Agostinho Marx, autor de Ciência do Direito, Conceito, Objeto e Método, estava presente na discussão. E quando o Flávio chamou a atenção desse fato, que a crítica do direito, que a gente tanto lutou para construir, a crítica ao positivismo, o direito alternativo, estava sendo pervertida, Agostinho chamou a atenção de um fato muito interessante. Ele disse, olha, mas nós nunca pregamos direito alternativo no direito penal. No direito penal a gente sempre pregou uma interpretação do direito que fosse protetora do acusado. E rígida. Não é? E rígida.
e não desse novo direito penal, em que presunção se torna prova, não é? Em que convicção se torna motivo para condenação. Isso não, a gente nunca defendeu essa tese. E eu acho que a gente tem que ficar atento, sobretudo porque é óbvio que os sindicatos para quem nós trabalhamos estão no radar. E é óbvio que nós estamos no radar. Não é? Então a gente tem, eu acho, necessariamente, que discutir isso e ver como é que a gente se prepara para as dificuldades da conjuntura vindoura. Obrigado, senhor.